É. Outro ponto interessante em relação da liderança, em relação à cultura, Fred, é como o líder consegue articular os valores da empresa. Atualmente tem essa forma de colocar a palavra, né, cada um dos valores em termos de palavra na parede, é uma coisa que está ficando um pouco mais antiquada agora. A gente tem visto as empresas mais modernas, em especial, que eu gosto muito, e tem um livro que eu recomendo para as pessoas lerem, a Netflix. Ela tem um livro que chama No Rules Rules, quer dizer, a sem regra é a regra, né? E eles têm, na verdade, um caderno que explica, é um manual dos valores da empresa, onde eles explicam cada um dos valores, né? Como que a pessoa age no momento que acontece um problema, como a gente está falando, né? No momento de uma dúvida, como que a pessoa deve agir na empresa? E o líder tem um papel de levar isso não só de mostrar para a equipe, mas também de explicar, de debater, de discutir várias situações possíveis, como é que isso pode acontecer, né? Como é que os funcionários devem se comportar. E eu, voltando um pouco atrás do que você falou, quanto aos valores na parede, né, eu lembrei agora de como algumas empresas descrevem os valores, em vez de descrever só umas palavras, elas descrevem uma expressão. Uma que me vem em mente agora, que é um exemplo interessante disso e que faz esse papel de comunicar, é o da Google, que fala assim: sempre existe mais informação por aí. Né? Quer dizer, não é um valor, não tem uma palavra para isso, uma palavra, eles teriam que pensar numa palavra, diversidade ou infinitude, sei lá o quê. Na verdade, ele está dizendo, não estou satisfeito com as informações que eu tenho agora. Tem mais. Isso. Tem mais. Então a ideia então através de palavras, eles dão a ideia do que eles querem, de como que eles querem que as pessoas se comportem. Então às vezes não é só, quando a gente fala em valor, não é só uma palavra, né? Pode ser uma expressão que simbolize uma atitude, um comportamento. Perfeito. Uma dica que eu dou assim, uma coisa que eu já pratiquei, é quando você assume uma equipe, né, uma liderança assume uma equipe nova, ou você está fazendo uma reformulação na equipe, ou mesmo está refazendo o planejamento estratégico da mesma equipe. O líder se dedicar bastante tempo a isso e escrever essas frases. Ele pegar o que os liderados dele podem esperar dele. Porque quando você faz isso, o que os seus liderados podem esperar de você, e começa a descrever essas coisas, e você diz também o que você espera deles em relação à cultura e valores, a nossa mente funciona muito melhor quando você faz esse tipo de acordo, né? Principalmente liderado. E a pessoa vai se lembrar daquilo na hora de tomar decisões, que é onde eu acho que é onde a cultura faz a influência dela. É na hora das decisões. Quando está no regime permanente, que eu chamo, que as coisas estão seguindo o fluxo, geralmente não tem muita decisão a ser tomada. Agora, quando muda, o cara vai ter que tomar uma decisão. E nessa hora é importante ele ter essa base. E uma outra coisa assim que eu me lembrei agora, Boscardinho, que é uma coisa que eu passei muito por isso, eu lembro quando a gente vai fazer regras ligadas à cultura, igual essa regra do diretor da mina que você comentou. Isso é uma regra da empresa, provavelmente. De não usar o celular dirigindo. Eu já passei por várias reuniões com vários líderes de alto nível de empresa querendo criar regras. Tem empresa que chama regras de ouro, regras de aço. Eu venho do setor do aço. São aquelas regras, vamos dizer, as regras intransponíveis. E eles acham que estão fazendo essas regras para o chão de fábrica. Eu vejo a postura das pessoas, não, vamos fazer essa regra para o cara lá no chão de fábrica. Aí eu paro assim, pessoal, olha só, conceito está errado. Esse tipo de regra é para liderança. Quando você diz o seguinte, qualquer pessoa que estiver dirigindo e usando o celular, essa pessoa será desligada, quer dizer, é uma coisa inaceitável, essa regra é para liderança, porque vai chegar um dia que vai ser um diretor, vai chegar um dia que vai ser o melhor engenheiro dela, vai ser o melhor operador que vai fazer isso. E tem que valer para ela, né? E tem que valer para todo mundo. Então, quem é colocado em xeque com a regra não é a pessoa, é o líder. Aí eu já comecei a ver pessoas querendo falar, não, mas essa regra aí, não sei o que. Aí, cara, eu vi muito isso. Aí você percebe que a cultura, ela não é aquela a cultura, eu chamo de cultura permissiva, que é uma coisa que pode acontecer na empresa. Aqui é tudo permissivo. Os caras falam uma coisa, mas na hora H fazem outra. Sim. E é uma cultura tóxica. Totalmente. E sabe que esse é
o principal ponto, talvez um dos principais pontos desse livro da Netflix, No Rules Rules, é o fato de que por que eles fazem, por que eles exploram tanto esses valores e o que significam os valores e, enfim, qual é a cultura deles lá dentro. Eles exploram tanto porque eles não conseguem, na verdade, eles não querem ter regra. A ideia deles é não ter regra nenhuma. Mas se for pensar isso para uma empresa normal, mesmo uma empresa que coloque regras, é impossível a empresa colocar regra para todas as situações, porque a toda hora está aparecendo uma situação nova, né? Então, quando aparece uma situação nova, não tem uma regra para ela, que atitude a pessoa vai tomar? Se ela tiver consciente dos valores, né, ela vai tomar a atitude coerente com esses valores. Então, por isso essa enfatização, né? Por isso enfatizar tanto os valores e a cultura da empresa para que os funcionários, os colaboradores, ajam de acordo com essa cultura. Então, quanto mais eles estão conscientes disso, a ideia da Netflix é essa, que quanto mais eles estão conscientes disso, menos eles precisam de regra. E aí você vai diminuindo o número de regras e ainda assim não diminuindo o número de regras, se não aumenta o número de incoerências, de atos errados, né? Porque a pessoa sabe o que ela vai fazer. Foi um processo, ele construiu esse processo, aí vira realmente um processo inconsciente. A pessoa que nunca, aquela formação do paradigma, aquele velho exemplo dos macacos que a gente vê aí na literatura, né? A maioria das pessoas aqui já deve ter visto, né? Que você coloca os 5 macacos numa sala e um deles vai pegar a banana, todos levam uma ducha de água fria. E em algum momento você vai substituindo os macacos e chega uma hora que os que levavam a ducha começam a bater nos outros. E chega uma hora que você não precisa mais jogar água fria e os macacos batem nos outros quando vão pegar a banana. Então, na verdade, esse é um exemplo negativo da construção da cultura, mas o positivo dá o mesmo efeito, entendeu? Se as pessoas vão fazendo a coisa da forma correta e vão introjetando dentro delas, vai chegar um momento que você não precisa mais ter as regras. Vira um ciclo virtuoso. Vira um ciclo virtuoso, né? Isso, é o ciclo virtuoso. O grande desafio nisso, que eu acho, é quando você falou, existe hierarquia de regras, né? E dentro dessa hierarquia de valores, não de regra, de valor, dentro dessa hierarquia de valores, existem aquelas questões culturais também do local, né? Tem também. Existe locais que as pessoas têm uma cultura, né, sem nenhum tipo de julgamento, que o cara fala assim, eu vou fazer o mínimo possível para não me expor e conseguir aquilo que eu ganho. Então, se você não deixa isso solto, a tendência é a pessoa cada vez se expor menos. E se expor menos é fazer menos e cada vez ter menos resultado. Então, é essa hora que tem que ter, o cara tem que entrar num ambiente que não essa questão interna dele seja, vamos dizer, não tenha oportunidade de aparecer. E isso é uma coisa bastante interessante, né? Quando você faz um diagnóstico e mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar isso para as pessoas. Que tem gente que tem alguns tipos de valores que são muito rígidos. E essas pessoas sofrem muito no ambiente de trabalho. Sim. Sim, às vezes não se adaptam. Às vezes tem empresa que a pessoa não foi feita para trabalhar naquela empresa. Porque mas sabe o que eu percebi, Boscardinho? Eu percebi que a maioria das vezes, quando a pessoa traz valores rígidos, esses valores rígidos não são ela de verdade, não são dela, foram colocados nela. De certa forma, veio por questões ambientais, da criação, às vezes religiosas, e que ela teria uma leitura diferente daquele valor, mas ela começa a copiar aquilo e agir conforme aquilo. Então, o simples fato da pessoa olhar para isso, ter uma autoconsciência, faz com que ela ache diferente nesse momento. Eu sempre digo o seguinte, a nossa ação, quanto mais você colocar uma vírgula, a vírgula dá o tempo para você pensar e sentir aquilo que vai fazer. Mais você se aproxima de você mesmo. A ação automática não é aquilo que diz quem a gente é. Né? Então, isso vale muito para valores e cultura. Então, conhecer, essa é a dica de ouro. Conhecer muito bem você mesmo, conhecer os valores da empresa, né? Faz com que você crie essas vírgulas e tenha sempre as decisões mais perto daquilo que seriam as melhores decisões. Isso para o líder, eu diria que o líder que faz isso, eu percebo que o cara que tem muito pautado em cima dos valores positivos, geralmente são os caras que são promovidos. Sabe que a gente... Não é só isso, mas eu diria que é muito importante para a pessoa crescer dentro da empresa.